Fraternais saudações. Sejam bem-vindos, dignos, a este que é o nosso vídeo 301, 301º vídeo em nosso canal, em que vamos refletir sobre 3 ensinamentos de Jesus sobre o dinheiro, 3 ensinamentos de Jesus de um ponto de vista esotérico sobre a prosperidade, que, claro, nós podemos aplicar e replicar em nosso cotidiano, em nossa vida, seguindo assim os princípios fundamentais das leis cósmicas. E indo direto ao ponto e sem maiores delongas, dignos, o primeiro destes 3 ensinamentos está relacionado a uma polêmica antiquíssima, a saber, afinal de contas, Jesus, enquanto ser encarnado, era pobre ou rico? Jesus teve um nascimento e uma vida mais pobre ou mais rica? E ao longo dos séculos e dos últimos 2 milênios, esta questão vem sendo discutida por 2 escolas fundamentais de pensamento. A primeira, que vai dizer que, na verdade, Jesus teve uma vida completamente abnegada e pobre, e a segunda, de que Jesus, na verdade, na qualidade até de um ser superior, ele tinha grandes posses e era uma pessoa absolutamente próspera. Entretanto, de um ponto de vista místico, esotérico, Rosa Cruz, quando nós nos debruçamos sobre os textos bíblicos, nós vamos ver que tanto uma escola quanto a outra estão erradas. Ou seja, Jesus, enquanto ser encarnado, ele nem era uma pessoa pobre, mas também não era uma pessoa rica. Como, afinal de contas, isso pode se dar e pode se processar? Dignos, vamos chegar a esse primeiro ensinamento através de relembrarmos alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, sobre o seu nascimento. Alguns vão dizer o seguinte, mas ele nasceu numa manjedoura, porque não tinha condições propriamente para nascer num lugar mais abastado. Vejamos que o nascimento de Jesus, quando formos ler os 4 primeiros evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, se dá sob uma condição de viagem. Jesus nasce numa manjedoura próximo aos animais, não porque ele não tivesse condições de pagar uma hospedaria, os seus pais, Maria e José, de pagarem uma hospedaria, mas porque não havia vagas nas hospedarias. Esta é a razão, eles chegaram tarde da noite, esta é a razão pela qual ele nasce numa manjedoura. Ponto número 1, é importante explicar isso. Então não era uma questão de necessidade, era uma questão circunstancial, não de necessidade financeira, mas de necessidade circunstancial. Outro elemento importante é de que atribui-se a Jesus o fato dele ser pobre por ele ser filho de carpinteiro. Entretanto, a palavra no hebraico, no aramaico original para carpinteiro, ela foi um tanto quanto erroneamente traduzida. Ela pode ser também traduzida como uma espécie de mestre de obras. É o termo mais apropriado. Vejamos que a função de José, pai de Jesus, oficialmente, era uma profissão de alta requisição para a construção de templos, para a construção de órgãos oficiais do governo e, portanto, ele tinha, sim, ali uma condição financeira e social relativamente elevada. Tanto é assim a circunstância abastada do nascimento de Jesus que ele recebe a visita dos 3 reis magos. E aí já vemos também simbolicamente um elemento de conexão com a própria magia, ou com uma visão mais mística, porque vamos lembrar que os reis magos foram conduzidos à manjedoura, ao ponto de nascimento de Jesus, não necessariamente a manjedoura, mas aonde ele estava enquanto criança, através da astrologia, do sinal que brilhava nos céus. Mas não é esse o ponto de hoje. A nossa reflexão está na seguinte questão, a de que Jesus, ao nascer, ele é presenteado com os mais nobres e caros materiais existentes à sua época. Então, a condição de nascimento de Jesus enquanto ser encarnado não está relatada como um ponto de pobreza, de falta, de debilitude financeira. Muito pelo contrário, ele tinha sim grande abastança. Esse é um ponto acerca do nascimento de Jesus sobre a prosperidade e sobre o dinheiro.
Entretanto, por que a gente diz que ele não era propriamente na sua vida adulta, possivelmente um indivíduo rico? Porque a gente vai entender que o indivíduo rico é um indivíduo que acumula bens, que tem coisas e posses no seu nome, dizendo aqui modernamente. E isso, de fato, Jesus procurou se distanciar desse aspecto, ou seja, Jesus não tinha isso. O que ele tinha propriamente era uma visão de prosperidade. Esta visão de prosperidade vai estar relatada, por exemplo, quando ele fala sobre os lírios do campo. Ele diz o seguinte, em linhas gerais: observai os lírios dos campos, que nem mesmo, e como eles se vestem, porque nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como estes. Ou seja, não ficais preocupados com o que haveis de vestir ou com o que haveis de comer amanhã. Jesus tinha um espírito absolutamente fluido. A gente pode dizer que a vida adulta de Jesus, ela foi marcada exatamente pela prosperidade, não de um apego à riqueza, mas vejamos que ele não condenava propriamente os ricos e também não se distanciava dos pobres. Tanto é assim que, segundo os relatos bíblicos e até mesmo apócrifos, que Jesus ele tinha uma conexão muito profunda com os pobres, que os aconselhava, que os ajudava material e espiritualmente, mas que também tinha amigos abastados. É o caso de Zaqueu, é o caso de Marta, quando, por exemplo, aquele episódio em que Marta vem com óleos caríssimos de olíbano e derrama sobre os pés para lavar os pés de Jesus. Alguns dos discípulos, e segundo a tradição, em parte o próprio Judas, diz o seguinte: mas, mestre, não seria melhor pegar esse óleo que ela está derramando nos seus pés e vender e dar o dinheiro aos pobres? E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Então Jesus, ele não era propriamente rico, mas também não era pobre. E este é o primeiro ensinamento, ou seja, o ensinamento de que nós também devemos estar apegados não à pobreza e nem à riqueza, mas é à prosperidade. E a prosperidade, ela é isto, é o perfeito fluxo e abastança universal, é a confiança na prosperidade universal, na consciência cósmica absoluta. Este é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento tem a ver com a gratidão. Assim, quando propriamente Jesus ele vai realizar o milagre da multiplicação dos pães, depois de um sermão de longo tempo, uma grande multidão, segundo os relatos de milhares de pessoas, estavam com fome e com sede. O que Jesus faz? Ele reúne os pães e peixes ali existentes. Vejamos, não tinha para todo mundo, ainda assim ele reúne o pouco que tinha. Quando ele reúne o pouco que tem, ele eleva até os céus, dá graça por esses pães e peixes, e quando ele baixa aquilo, ele reparte. No momento da partilha, ele opera o chamado milagre da multiplicação. O segundo ensinamento é o de nós sermos gratos, independentemente das circunstâncias. Gratos até mesmo por aquilo que ainda nós não temos, gratos por aquilo que ainda nós não vimos, por aquilo que não está nas nossas mãos. E é isto que aprendemos com Jesus. O segundo ensinamento é a gratidão. Ele agradeceu mesmo não tendo pães e peixes para todo mundo. E o terceiro ensinamento vai estar relacionado à partilha, porque ao agradecer, ele parte os pães e os peixes e vai distribuindo isto para todos os que estavam ali assistindo a sua preleção. Para além disto, o terceiro ensinamento relacionado à doação está relacionado também ao dízimo. Sim, Jesus, ele recolhia donativos para as suas obras. Tanto é assim que o responsável pela bolsa de doações era o próprio Judas, que viria mais tarde a traí-lo. Seja como for, Jesus não só permitia, como também estimulava as doações para pagar as passagens de barco, para a comida
que se tinha que ingerir no meio do caminho, para as obras caritativas, enfim, Jesus trabalhava também com esta questão do arrecadar donativos, mas principalmente de não estar apegado a estes mesmos donativos, até mesmo porque ele não veio, segundo as suas próprias palavras, para quebrar a lei. Ele veio para reviver o espírito interno das próprias leis. E a lei mosaica de Moisés, escrita milhares de anos antes de Jesus, ela preconizava exatamente isto: a necessidade do dízimo, a necessidade da partilha, a necessidade da doação. E Jesus, em momento algum, contradisse este mesmo aspecto. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, no perfeito cumprimento das leis e dos princípios sociais e cósmicos. Os 3 ensinamentos de Jesus, e deixa aqui nos comentários se você está assistindo até o final: eu sou próspero e agradeço ao universo por isso. Eu sou próspero e agradeço ao universo por isso. Eu sou próspero e agradeço ao universo por isso. É a palavra, o termo-chave deste nosso vídeo. Os 3 ensinamentos são: não estarmos apegados à pobreza, nem à abnegação e nem estarmos apegados às riquezas, mas estarmos sintonizados com a prosperidade. Número 1. O segundo ensinamento é manifestarmos continuamente um espírito de gratidão, uma gratidão projetiva, ou seja, desenhando na linha do horizonte aquilo que desejamos. E o terceiro ensinamento é a partilha, a doação, o compartilhar, é não desejarmos tudo somente para nós, mas nos iluminarmos a tal ponto em que nós poderemos também sermos fontes de luz para aqueles que estão ao nosso redor. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.